Do zero e passo a passo, vamos aprender como fazer um dashboard totalmente dinâmico e interativo aqui no Excel. Vamos utilizar os cartõezinhos lá no cabeçalho para dessa forma conseguir ver valores totais, médias e porcentagem. Vamos utilizar também uma sequência de gráfico de rosca para conseguir comparar a proporção de coisas boas e coisas ruins, uma métrica KPI que vamos fazer, e mais abaixo podemos utilizar um gráfico de colunas com linha para comparar mais de uma informação dentro do mesmo gráfico, e também vamos utilizar um gráfico de linha que tem duas linhas para mostrar, dessa forma, informações diferentes. E todo o dashboard é filtrado por estes botõezinhos que conseguem selecionar entre cada um dos meses que temos na nossa base de dados. Este dashboard aqui é um dashboard de produção. Porém, se você trabalha em outras áreas, não tem problema, porque o passo a passo para fazer um dashboard no Excel é o mesmo. E essa aula aqui pode te ajudar muito, independente de onde você trabalha. Pois, se você tem uma planilha no Excel e quer fazer um dashboard com visuais bonitos e modernos, você vai conseguir através desse vídeo aqui. Para que possamos começar, vamos aqui embaixo no rodapé do Excel, clicar nesse botãozinho de mais para poder adicionar uma nova planilha. E essa planilha nova, eu já vou clicar com o botão direito em cima dela, renomear, e vou escrever aqui Dashboard, porque é onde vamos fazer o nosso dashboard. E aqui já dá para começar a configurar o layout, o design do dashboard que vamos fazer. Eu sempre gosto, pessoal, de utilizar o inserir, formas e pegar um retângulo com cantos arredondados. Porque olha que legal, quando você clica, segura e arrasta, ele fica com esse layout bem bonitinho. E dá para ir organizando aonde que a gente quer colocar cada gráfico, cada elemento visual no nosso dashboard. Deixa eu pegar esse retângulo aqui, ó, e alinhar ele aqui em cima. O que eu gostaria de fazer? Puxar ele até o final. Não precisa ser tudo assim, até o final da tela, não. Pode ser só um pouco. Porque nessa parte aqui de cima, a gente pode colocar as nossas informações gerais. O total de alguma coisa, a média, as informações abrangentes gerais dá para colocar aqui em cima. Só que ele ficou muito compridão aqui, ó. Então eu vou diminuir ele clicando nessa bolinha e puxando para cima. Clico, seguro e arrasto. Mais ou menos aqui, assim, acho que tá bom. E ele tá muito arredondado também. Então, se você clicar nessa bolinha amarela e arrastar para a direita ou para a esquerda, você consegue, ó, fazer o ajuste do... deixando mais arredondado ou mais pontudo. Eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Um pouquinho arredondado apenas. Agora que a gente fez esse layout aqui, o que dá pra gente fazer é o seguinte. Vamos clicar nesse layout que fizemos e já fazer alguns ajustes, algumas configurações de layout mesmo. Tirar a cor da azul, colocar outra cor e assim vai. Eu queria fazer algo assim bem simples, talvez com fundo branco, borda preta e uma sombra. Simples. Mas você pode utilizar outros modelos de layout, cores que você gosta, fique à vontade. Eu vou clicar em forma de formato, é muito importante. Se você clicar numa célula, você não vai ter o forma de formato aqui em cima. Você tem que clicar na figura e então forma de formato, para poder utilizar essa ferramenta. Aqui dentro a gente pode, exemplo, pegar preenchimento para trocar o fundo azul por uma outra cor, como branco, e trocar a cor da borda por uma outra cor, como preto. E aqui no efeito de forma, eu vou clicar e então sombra, e vou pegar a primeira opção de sombra. Olha que legal. Vou clicar numa célula, já ficou ali com um visual bem interessante. Agora que fizemos esse primeiro visual, eu vou utilizar ele para todas as demais partes do nosso dashboard que vamos montar aqui. Só que imagina só, ter que fazer tudo de novo. Colocar um retângulo, mudar a cor. Nossa, que trabalho que vai dar. Então é muito mais fácil você clicar no retângulo que você já fez. E aí você pode utilizar o Ctrl C para copiar e depois usa o Ctrl V para colar. Primeiro, Ctrl C e agora Ctrl V. Agora com esse novo retângulo, eu vou pegar ele e colocar aqui embaixo, ó. Pula aqui uma linha, tá vendo, ó, de distância. Se você tiver dificuldade para encaixar certinho, você pode usar as setinhas do teclado para jogar para direita, para cima. Olha só, aí com a setinha a gente consegue ter uma precisão bem legal. E eu vou puxar ele aqui um pouco para a esquerda, mais ou menos assim. Então aqui está o primeiro retângulo, ou o primeiro quadradinho. O que eu vou mostrar nesse primeiro quadradinho aqui, pessoal? Eu gostaria de poder mostrar um gráfico de pizza, um gráfico de rosca. Ó, vai ficar bem legal aqui o encaixe, concorda? Talvez o que seja interessante é só puxar ele aqui um pouquinho para baixo, para ter certeza que vai ficar um gráfico interessante. Porque lembrando, vai ter aqui o gráfico de pizza, de rosca, só que em cima ainda vai ter um título. Ah, então é melhor talvez ainda ter mais um espacinho aqui, ó. Assim. Eu acho que vai ficar bom, ou menos. Bom, assim eu acho que fica bom. Eu gostaria de poder utilizar 5 destes quadradinhos. Ah, professor, mas como é que você sabe que você vai usar 5 gráficos de rosca? Porque eu já conheço a base de dados que eu tenho, as informações. E aqui, calma que a gente vai ver ainda com detalhes. Mas eu vou colocar lá dentro estes produtos que foram produzidos em cada linha de produção.
E aqui eu sei que são 5 produtos diferentes que tem. Então é por isso que eu estou fazendo aqui 5 quadradinhos. Mas aí você pode ir adaptando, né, no seu caso também, enfim. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Copia e colo. Coloca aqui do lado. Copia e colo. Tá meio errado, né? Não tá muito certinho a organização, mas não tem problema. Vou te mostrar como organizar isso daqui. 3, 4, 5. Pronto. O que eu vou fazer, pessoal? Utilizando agora o auxílio da tecla Ctrl, você vai selecionar qualquer retângulo. Então, ó, este daqui do meio já está selecionado. Agora eu aperto o Ctrl e seguro. Apertei e segurei. Aí eu pego outro retângulo, outro e outro. Selecionei tudo ao mesmo tempo. Aí eu venho aqui em cima, em forma de formato, alinhar, venho em alinhar ao meio, alinhar, distribuir na horizontal. Porque fica tudo com o mesmo tamanho. Ó. Pronto. Feito isso, tá vendo que esse retângulo ele termina depois deste retângulo aqui de cima que colocamos? Pois é. Então vamos pegar esse retângulo de cima e esticar ele um pouquinho aqui para a direita, para ficar mais ou menos ali no mesmo tamanho. Pode ser que não fique perfeitamente igual, mas isso aqui não vai dar nem para perceber que não está exatamente igual. Agora dá até para puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo, ó. Pronto, assim fica bem legal. Fica maiorzão, mais espaço para a gente escrever. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um retângulo, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Esse retângulo novo, eu vou puxar ele mais ou menos até um pouquinho o meio aqui de um retângulo, mais ou menos até o meio da tela, e vou puxar ele aqui um pouco para baixo. Nesse retângulo novo que adicionamos, dá até para você ajustar aqui, ó, para não ficar muito redondo. Assim, talvez. Este retângulo novo, podemos mostrar aqui um gráfico de colunas, para comparar quantidade boa com quantidade ruim, e assim vai. Copio e colo, e pego esse outro retângulo e coloco ele aqui do lado. Opa, acabou passando um pouquinho. Então com a setinha do teclado eu volto ele. Volto aqui um pouquinho. Pronto, assim tá bom. E por fim, eu posso pegar mais um retângulozinho só. Pego esse aqui de cima, copio e colo, e coloco ele aqui embaixo, porque esse aqui de baixo pode ser usado como nosso filtro, que a gente vai clicar nos botõezinhos e vai filtrar todo o dashboard. Eu achei que o dashboard ficou um pouco grande demais e não está dando para eu visualizar ele inteiro aqui na tela. Queria dar uma diminuída leve no tamanho dele. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou talvez subir aqui um pouquinho, ó, essa caixinha. Joga ela um pouquinho para cima. Só que imagina ter que fazer isso para todas as caixinhas. Vai demorar muito, né? Então deixa eu dar aqui um Ctrl Z para desfazer o que eu fiz. E eu vou clicar numa linha aqui no meio, talvez 15. Botão direito, selecionei tudo, botão direito, excluir. Ó, aí eu consigo remover um pouco do tamanho deste retângulo. E eu vou remover também um pouco desse daqui do meio. Linha 26, botão direito, excluir. E agora esse quadradinho que ficou aqui, eu subo ele aqui um pouco para cima. E pode ser um pouquinho mais arredondado. Assim tá bom. Vamos ver se dá para enxergar tudo? É, já melhorou um pouco, né? Já tá dando para ver com mais detalhes. Mas ainda o que dá para arrumar é... Vamos lá de novo com a técnica de selecionar o Ctrl. Selecionamos todos esses retângulos aqui. E com a setinha para cima a gente sobe eles. E pega agora essas figuras de baixo, com a setinha para cima a gente sobe. E pega essa figura aqui de baixo, com a setinha para cima. A gente sobe ele também. Pronto, é isso aí. Ó. Agora ficou um layout bem legal, tá tudo centralizado, bonitinho aqui na tela. E para melhorar ainda mais, dá pra gente remover essas linhas aqui do Excel, ó, que muitas vezes ficam atrapalhando a visualização dos dados. Então é só clicar aqui em cima, exibir, e então linhas de grade, não quero ver. Você remove então essa opção. Ó. Fica bem legal. E uma opção também que dá para você fazer, se você quiser, é clicar nessa setinha aqui em cima ó, do Excel, para selecionar todas as células, e você vai na página inicial, caixinha de cores, e pode escolher aqui uma cor que você goste, azul, pode escolher um cinza, porque aí você consegue pintar todo o fundo. Eu vou escolher aqui, pessoal, um azul, que é uma cor que eu acho que fica bem legal. E não precisa se preocupar. Você pintando todas as células do Excel, igual a gente fez aqui, e igual a gente fez, não vai ocupar muita memória do seu computador. Porque às vezes pode ser que tenha gente que pense, nossa, mas aí vai ocupar muita memória do meu computador porque eu estou pintando todas as célulazinhas do Excel. Mas não tem problema, por quê? Porque todas as células estão da mesma cor. Você não fez nada de diferente, de especial, você não criou um preenchimento de degradê, nem nada do tipo. Você só clicou em tudo e pintou, igual a gente fez, tá bom? É muito importante você fazer exatamente igual eu mostrei, porque não vai ocupar muita memória aí do seu computador. Bom, agora que configuramos a área aqui do nosso dashboard, tudo bem que ainda, se você quiser, você pode fazer alguns ajustezinhos finos. Ah, vou puxar isso aqui um pouquinho mais para dentro, esse daqui também, assim vai. Mas no geral,
a área está finalizada e a partir dessa área que fizemos, vamos já ir preenchendo com gráfico para nos ajudar a analisar e entender o que está acontecendo nessa nossa base de dados. E agora, falando de base de dados, vamos precisar usar estas informações para fazer o dashboard. Por quê? O dashboard nada mais é do que, de forma bem resumida, uma visualização de gráficos visuais, elementos visuais, para nos mostrar o que está acontecendo com uma planilha. Então a gente precisa ter uma planilha com dados para poder colocar lá no dashboard. E aqui eu já tenho uma planilha de produção de peças. Então é uma linha de produção de uma empresa. Se você tem um outro tipo de planilha, professor, trabalho com venda de bolo, com confeitaria, com logística, frete, fluxo de caixa, controle financeiro, agendamento e assim vai. Não tem problema, você tem uma planilha, você consegue fazer dashboard no Excel, porque o passo a passo basicamente é o mesmo. Vamos fazer o quê? Primeiro, precisamos ter a nossa base de dados. Eu vou até chamar isso de tabela. Então, ó, tabela, que é a nossa base de dados. A partir da tabela, conseguimos construir o quê, pessoal? As análises. E as análises vamos utilizar a tabela dinâmica, que é uma ferramenta do Excel. A partir da tabela dinâmica, o que a gente faz? O dashboard, que são os gráficos. Então, a gente faz o dashboard. Então, se pudesse resumir de forma bem objetiva, seria: temos uma tabela, aí fazemos as análises, que são as tabelas dinâmicas. E por fim fazemos os dashboards. O dashboard, que são os gráficos. Então é algo bem simples, 3 passos que dá para a gente seguir. E falando em base de dados, tabela, aqui temos uma tabela de produção, que você pode também baixar essa planilha aqui, clicando no link aí da descrição. Aqui temos um registro de linha de produção que aconteceu. E aqui na primeira coluna tem data. Tem algumas informações que não estão formatadas da forma correta, como você pode ver, talvez aqui, ó, que fique bem visível. Hora. Que tipo de hora que é essa daqui? Com vírgula, com um monte de número, não faz sentido, né? Por quê? Porque a formatação do número está errada. Então a gente vai corrigir isso daqui. Mas, de qualquer forma, vamos só dar uma passada de olho, porque assim a gente consegue entender as informações que temos e o que podemos já utilizar como análises. Temos a data, o turno, a linha da máquina, o produto que está sendo produzido, OP, que é a ordem de produção, o lote, unidade, quantidade total, quantidade boa, quantidade de refúgio. Quantidade de refúgio é a quantidade ruim, que não vai ser aproveitada, de forma geral. Aqui tem a hora de início e a hora de fim, que começou e terminou a produção, o nome do operador. Tem aqui também o tempo de setup mínimo, tempo de parada e o retrabalho, se teve ou se não teve. Agora, pessoal, que entendemos essa base de dados, dá para começarmos já a utilizá-la para criar as análises. Podemos fazer N análises diferentes, 100, 200 análises, mas aqui a gente vai fazer coisas objetivas e direto ao ponto, até para aprendermos como fazer um dashboard no Excel utilizando as ferramentas que temos disponíveis. Vamos lá começar aqui e corrigir alguns dados. Exemplo, hora, está errado a formatação. Então o que você pode fazer? Clicar, segurar e arrastar para selecionar, ou eu prefiro clicar aqui em cima na letra, porque aí seleciona toda a coluna de uma vez. Agora aqui em página inicial, ao invés de usar geral dentro dessa caixa de formatação, eu vou selecionar que eu quero ver hora, que está aqui, ó, hora. Pronto, olha lá, já ficou certinho. 7 horas e 10, 6 e meia, 16 e 50. Hora de fim, clico também e transformo para hora. Os demais aqui estão corretos, mas onde é número, você pode até selecionar tudo. No geral, você coloca número, só para ter certeza que vai ficar certo. Ah, professor, mas aí adicionou casa decimal. Não tem problema. Você pode remover a casa decimal clicando aqui em cima, ó, diminuir. Se você quiser, ou você pode aumentar, enfim. O que mais que dá para arrumar? Quantidade, vamos ter certeza que isso daqui é número. Vamos colocar em número também. Pode diminuir a casa decimal. Turno, tá tudo certinho. Data tá errada também, né? Então vamos lá, selecionar. Geral, a gente troca para data abreviada. E aqui já vai mostrar a data. Se você fez isso e o seu Excel ficou desse jeito, não tem problema. Esse hashtag aqui é um erro no Excel e ele acontece quando a informação que temos dentro da célula é muito grande e não dá para ler porque a coluna é pequena. Ou ainda quando a gente tem horas negativas. Enfim, mas de qualquer forma, nesse caso da data, é só clicar na divisão de coluna A com B e arrastar para a direita, para aumentar um pouco o tamanho da coluna. Agora que fizemos, pessoal, todos esses ajustes, podemos selecionar toda a nossa planilha e transformar de fato numa tabela. Inserir tabela. É obrigatório fazer isso? Não é. Mas eu gosto porque tem vários benefícios que eu vou te mostrar.
que eu vou fazer para selecionar tudo? Eu poderia clicar, segurar e arrastar para selecionar até o final, ou ainda, você pode fazer o seguinte, clica em qualquer lugar dentro aí da sua base de dados, clica normal, não é para selecionar dentro, é só dar um clique. E aí você pode utilizar o atalho, que é o Ctrl T. T de tempo, Ctrl T. Ctrl T. Porque assim você consegue, ó, com esse atalho, selecionar toda a sua planilha, onde você tem as informações. Ó. E dá até para jogar lá para baixo no Excel, para ter certeza que tudo foi selecionado. Ó. Agora que tudo foi selecionado, podemos clicar aqui no Inserir e então Tabela, para transformar essa tabela, de fato, numa tabela do Excel. O Excel vai perguntar para você se a sua tabela tem cabeçalhos. A minha tem, né, no caso. E eu acredito que talvez a sua também possa ter, que são esses nomes, ó, data, turno, linha. Sim, então vou clicar no OK. E pronto, agora temos uma tabela de fato no Excel. Com essa tabela pronta, você pode clicar em qualquer lugar dentro dela, só para deixar selecionado. Podemos ir direto agora aqui no Inserir Tabela Dinâmica, porque já vamos fazer as análises no Excel. A tabela dinâmica é uma ferramenta específica que pode nos ajudar muito a fazer análises. Exemplo, se eu quiser saber a quantidade de peça boa que foi produzida por mês, janeiro, fevereiro, março, ou ainda a quantidade de peça boa que foi produzida por produto, por máquina, por linha, por turno. Nossa, difícil fazer isso, né? Mas com a tabela dinâmica isso é fácil. Então vamos lá aqui, tabela dinâmica, e vou simplesmente, pessoal, clicar no OK, não vou mexer em nada. E o que vai acontecer? O Excel vai abrir para mim uma nova planilha, que é o que o pessoal chama de aba, nova aba. Enfim, vai abrir aqui uma nova aba aqui embaixo, que eu posso clicar inclusive com o botão direito, e então renomear. Essa nova aba eu vou chamar ela de tabela dinâmica, e vou dar um Enter. Pronto. À esquerda a gente pode visualizar a tabela dinâmica, e aqui à direita a gente visualiza as configurações que vamos utilizar para montar a nossa análise. Basicamente temos cada coluna da nossa tabela, e aqui embaixo temos os campos que vamos usar, que são os filtros, linhas, colunas e valores. Cada um desses campos é importante para que possamos criar as análises e criar o nosso dashboard por consequência. Podemos começar com análises abrangentes. E eu sempre gosto também de começar assim. O que seriam análises abrangentes? O total das coisas. Exemplo, produção total, quantidade de peças totais, a média de alguma coisa, coisas grandes, abrangentes. Então, pessoal, eu vou começar aqui com talvez a produção total. Aqui do lado eu vou pegar, mas não tem, professor, produção total. Não, tem sim aqui, ó, quantidade total. É isso aqui que eu quero dizer. É a quantidade de coisas que foram produzidas. Dá para fazer de várias maneiras. A que eu mais gosto é, eu clico no nome, clico, seguro e vou arrastar e soltar dentro dos valores. Por que dentro dos valores? Porque isso é um valor, é um número, uma quantidade. E aqui automaticamente o Excel já fez uma soma para mim desse valor. E pronto, já está aqui em cima, tá vendo? Então a quantidade total geral é 20.000. Opa, não é 20.000 não, é 202.157. Pronto, aqui está a nossa primeira análise. E a gente pode usar essa primeira análise lá nos cartõezinhos que a gente vai fazer. Só que, pessoal, dependendo da versão do Excel, talvez não dê para usar direto a tabela dinâmica para fazer o cartão. Então o que eu vou fazer nesse caso? Aqui em cima, ó, nessa célula de cima, eu vou clicar e então eu vou fazer igual a célula A4. Por que A4? Porque a célula A4, onde eu tenho o número da tabela dinâmica. Enter. Professor, precisa disso? Dependendo da versão do Excel, sim, precisa. Então, beleza, já fiz a primeira tabelinha dinâmica, que está me mostrando a quantidade total. Isso daqui a gente vai usar para os cartõezinhos. O que eu vou fazer agora? Eu preciso de mais uma tabela dinâmica. Então, ao invés de fazer todo o processo de novo, eu vou simplesmente selecionar isso daqui que eu fiz, 1, 2, 3, que são as 3 linhas, e vou dar aqui um Ctrl C para copiar. Clico numa linha de baixo e dou um Ctrl V para colar. Só que agora, pessoal, eu vou clicar nessa segunda tabela dinâmica e ao invés de ver a quantidade total, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu remover a quantidade total, clico e removo. Eu vou pegar a quantidade de refúgio, que são as peças ruins. Vou pegar isso, seguro, e solto aqui dentro dos valores. Pronto. Agora a gente tem mais uma vez a soma desse refúgio, que já está aparecendo aqui pra gente, olha que legal. Então aqui em cima a gente tem o total, aqui tem o refúgio. Agora eu poderia ter uma terceira tabela dinâmica, que vai ser a taxa de refúgio, ou seja, o quanto que esse valor de refúgio representa do total de peças que foram produzidas. Será que representa 7%? Será que é
9%. Por que isso é importante? Isso é importante porque assim a gente consegue ter uma métrica, um KPI, uma porcentagem, um número, que nos diz se aquilo é bom ou ruim, se devemos tomar cuidado ou não, e assim vai. Então, nesse cenário de produção e tudo mais, é interessante ter essa porcentagem porque pode nos ajudar com esse indicativo, né? Ser um indicador. Como que eu posso fazer essa porcentagem? Dá para fazer de várias maneiras, pessoal. Sim, eu posso fazer sim, uma tabela dinâmica que já faça automaticamente esse cálculo. Divida uma coisa pela outra. Mas, nesse caso aqui, já está tudo pronto. Eu acho muito mais fácil fazer o seguinte. Igual, dentro dessa célula, igual, sempre uso o igual para começar. Vou pegar a quantidade de refúgio, barrinha, para a gente fazer a divisão, e então a quantidade total lá de cima. E vou dar um Enter. O número que eu obter aqui já é essa taxa de refúgio. Eu posso até colocar aqui embaixo, taxa de refúgio. Opa, faltou a letra D. De refúgio e colocar ali porcentagem. Pronto. Agora, nesse valor que deu aqui em cima, eu vou transformar ele de fato numa porcentagem. Clicando em página inicial e colocando aqui no símbolo de porcentagem. 2%, ó, bem pouquinho. Mas eu queria aumentar as casas decimais. Então eu volto aqui em cima e aumento 1, 2, para ficar mais específico. 2,10. É isso aí. E mais uma análise que daria para a gente fazer aqui. Deixa eu copiar de novo alguma tabela dinâmica. Copio, venho aqui embaixo e colo. Lembrando, tá, pessoal? Todas essas análises que a gente está fazendo aqui a princípio é para nos mostrar os cartõezinhos, que são os números gerais. Agora, essa análise aqui de baixo, ó, o que eu gostaria de mostrar? Deixa eu remover essa quantidade de refúgio, remover. Então já fizemos a soma, que é o valor total. Já fizemos uma divisão também, para mostrar a porcentagem, a proporção das coisas. E agora o que dá para a gente fazer? Vamos fazer mais uma vez um total e depois a gente faz uma média. Como que faz média? Vamos fazer com a tabela dinâmica. Agora eu gostaria de saber as paradas que estão aqui, ó, tempo de parada total. Deixa eu pegar esse valor, clico, seguro e arrasto para dentro dos valores. Pronto, ó. E mais uma vez eu copio uma tabela dinâmica, colo aqui embaixo. E por fim, pessoal, essa última tabela, eu vou clicar nela, remover o valor. E agora eu quero mostrar o tempo de setup. Pego, coloco dentro dos valores, mas ao invés de mostrar o valor total, eu vou clicar, vou vir em configuração. E como você pode ver, o valor total é 5.700. Eu vou mudar, ao invés de ver uma soma, eu gostaria de ver uma média. Então eu clico na média e clico no OK. Assim vai me mostrar o tempo médio de setup, 29 minutos. Pronto, pessoal, agora com essas informações que fizemos aqui, já dá para começar a colocar estes dados lá no nosso dashboard. Agora podemos voltar aqui no nosso dashboard e já vamos inserir aqueles números aqui em cima para que possam ser mostrados de modo automático. Sempre que atualizar os dados, aqui já atualiza também. E sempre que você filtrar pelo filtro, os dados também são atualizados. Para isso, pessoal, eu vou inserir, adivinha só, uma forma retângulo. Mais um retângulo. Clico, pego ele, seguro e arrasto. Mas esse retângulo, ele não vai ser para mostrar um fundo bonito, nem nada. É só para mostrar o número. Esse é o intuito do retângulo, que a gente está fazendo agora. Cliquei no retângulo, igual já está. Venho aqui em cima na barra de fórmulas, clico nela. Coloco o símbolo de igual. Pode ser que não precise do igual, mas eu gosto só por garantia. Agora eu venho aqui na tabela dinâmica e clico no primeiro valor que a gente tem, ó, na célula, tá bom? Na célula. E vou dar um Enter. Tá vendo que o valor de lá puxou para cá? É isso aí, perfeito. Agora, toda vez que a tabela dinâmica for atualizada, o valor que está aqui dentro também vai ser atualizado para a gente. Bom, vamos deixar por enquanto aqui, depois a gente ajusta layout e tudo mais. O que tem que fazer para não esquecer? Vamos pegar aqui e inserir mais um retângulo. Por quê? Porque esse retângulo que eu vou inserir agora, ele vai ser o título. O que a gente está mostrando aqui nesse primeiro retângulo, esse valor? Estamos mostrando a produção total. Então eu vou clicar duas vezes nesse retângulo de cima, 1, 2, e escrever o título dele. Eu vou até colocar assim, ó, produção total. E talvez seja interessante, entre parênteses, colocar a quantidade. Só para a pessoa que está vendo o dashboard pela primeira vez entender o que cada coisa quer dizer. Esse primeiro retângulo já dá para a gente dar uma melhorada no layout dele. Ó. Então, eu não estou mais dentro do retângulo. Ó. Eu cliquei na borda dele para selecionar tudo. Aqui, ó, selecionei tudo. Inclusive, eu estou conseguindo mover ele. Agora eu venho aqui, pessoal, forma de formato, contorno. Eu vou deixar sem contorno. Por quê? Porque eu quero deixar ele transparente. E o preenchimento também, sem preenchimento. Professor, mas aí não dá para ver nada. Peraí.
página inicial, clica na caixinha de cor e coloca uma cor que dê para ver, que seja mais visível. Dá até para você usar um azul. Por quê? Porque é azul. Porque combina com o fundo que eu fiz aqui, né? Mas se você está usando uma outra cor, não gosta de azul, fica à vontade, usa a cor que você quiser. É que é apenas um exemplo, né? Eu vou colocar talvez um azul mais forte, que fica mais bonito, talvez. E vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Vou centralizar ao meio. E vou dar aqui um efeito diferente, enfim. Acho que eu vou até diminuir aqui um pouquinho, pessoal. E com as setinhas do teclado, eu vou ajustando. E assim vai. Agora, nessa caixinha aqui de baixo, olha o que eu vou fazer. Eu vou aumentar bastante aqui o tamanho do número. Vou dar uma centralizada também. E vou colocar aqui um layout diferente. Colocar aqui uma cor também. Na verdade, essa cor eu vou colocar um azul mais vivo. E agora, na forma de formato, eu removo o contorno e também o preenchimento. Pronto. Vou puxar um pouquinho para cima e jogar um pouco aqui para baixo. A gente só tem que tomar cuidado para ficar bem alinhado, né, uma coisa com a outra. Pronto. Tô só usando setinha do teclado, tá bom? Gostei assim, tá, pessoal? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa jogar, na verdade, um pouquinho mais aqui para a esquerda. É isso aí. O que a gente precisa ter? Fizemos o primeiro. Agora eu preciso do segundo, do terceiro, do quarto, e etc, etc, etc. A gente vai fazer esses cartõezinhos para todo mundo, tá bom? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode sair copiando e colando esse cartãozinho até dar 5. Por quê? Porque 5. Porque são 5 informações que a gente vai usar. 1, 2, 3, 4 e 5. E você lembra daquela técnica que eu ensinei? Que a gente seleciona tudo e organiza, centraliza e tudo mais? A gente vai aplicar essa mesma técnica aqui em cima, tá bom? Vou dar um pequeno pause no vídeo só para não ficar chato, repetitivo. Copiar esse cartão aqui e vou organizar ele aqui um do lado do outro. Pronto, pessoal, finalizei aqui de ajustar os cartõezinhos ali em cima. Só que agora tá tudo igual, né? Tem que atualizar os valores e o título para realmente ter tudo certinho, igual a gente está fazendo na tabela dinâmica. Então deixa eu clicar nesse segundo cartãozinho que eu tenho aqui. E o que a gente vai usar nele? Eu cliquei nele. Aqui em cima agora, na barra de fórmulas, eu vou selecionar tudo que fizemos. Vou dar um delete para limpar. E vou colocar o igual de novo. Agora eu volto aqui, pessoal, na tabela dinâmica e seleciono o segundo valor. 4.253. Enter. Ih, professor, olha lá, perdeu o formato. Mas não tem problema, depois a gente ajusta. Vamos agora aqui na terceira caixinha, seleciona tudo aqui em cima, delete, e aí a gente aperta aqui um igual. Vamos na tabela dinâmica e pega a terceira informação e dá um Enter, e assim vai, tá bom? Então a gente vai selecionar aqui e pegar cada informação da tabela dinâmica para que o cartãozinho possa mostrar essa informação. Vamos lá, só está faltando mais um aqui e dá um Enter. É isso aí. Essa segunda informação, o que ela vai mostrar para a gente? O refúgio total. Então vou colocar aqui, ó, refúgio total. A terceira informação, vou atualizar também, porque aqui vai mostrar a taxa de refúgio. Isso daqui ainda é em porcentagem. Então vou colocar entre parênteses porcentagem. Aqui depois a gente vai ter o tempo de parada em minutos. Eu vou até colocar tempo de parada. E aqui por fim a gente vai ter tempo médio de setup em minutos. Nossa, mas aí ficou muito grande, né? Então deixa eu colocar só tempo. Na verdade não tem como abreviar muito, né? E se eu colocar, pessoal, tempo médio de setup? Não ficou muito bom ainda, hein? Vamos pensar aqui. Média, eu vou colocar média de setup, aí faz sentido, ó. Média setup minutos. Ah, resolveu o problema, pronto. Esse segundo número não tem nada a ver com o primeiro, que já ficou bonito, que a gente formatou. Como é que faz então? Você vai, ó, clicar no primeiro, e aqui em cima na página inicial, no pincel de formatação, você vai clicar nele. Clicou, vem e seleciona o segundo. Clicou, seleciona o terceiro. Clicou, seleciona o quarto. Clicou e seleciona o último. Opa, errei. Nossa, e agora, pessoal? Cliquei fora. E aí estragou o retângulo. Pera aí, é só voltar então. Vamos dar aqui um Ctrl Z. Porque aí volta, pega aqui o que você quer, copia a formatação no pincel e clica certinho no número. Pronto, aí sim, resolveu. Pronto, pessoal, que legal que já ficou o nosso dashboard. Simples, objetivo e, na minha opinião, tá bonito. O que falta a gente fazer? Os demais gráficos aqui agora. Eu já gostaria logo de fazer um gráfico que envolve os meses. Por quê? Porque dessa forma, tendo os meses, a gente pode utilizar os meses
dentro aqui do filtro. E aí o filtro também já vai conseguir filtrar esses valores aqui de cima. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui numa tabela dinâmica e eu vou copiar, pessoal. Agora não precisa copiar esse número de cima, tá bom? Copia só mesmo aqui, ó, a tabela dinâmica e o valor de baixo. Pegou aqui, ó, Ctrl C para copiar, clica aqui do lado, Ctrl V. Agora, com essa nova tabela dinâmica que a gente colocou aqui, vamos voltar aqui na janela, clica na quantidade e dá um remover. E vamos começar, pessoal, com a data. Eu vou pegar essa data aqui então, clico, seguro e coloco dentro das linhas. Veja que é a primeira vez que estamos usando esse campo de linhas. Para que ele serve? Para organizar o dado que você colocou em linhas. Janeiro, fevereiro, março, abril. O legal é que quando a gente usa a data no Excel, o Excel ele é inteligente e ele já quebra para você a data em dias, meses, trimestres e anos, caso você tenha bastante informação. No meu caso, eu tenho poucos dados de meses, então é por isso que ele colocou até meses, e não está mostrando anos, por exemplo. Mas isso já é o suficiente para mim. Já ficou aqui janeiro, fevereiro, março e abril. Agora, com esses meses que foram organizados nas linhas, até porque a gente está usando o campo de linhas, eu consigo mostrar mais informações, como, por exemplo, saber qual a quantidade total de refúgio por mês, por dia, por data, quantidade boa, quantidade ruim e assim vai. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão. Eu vou pegar aqui então, pessoal, a quantidade total e vou colocar dentro dos valores. Porque assim a gente já vai conseguir saber, ó, a quantidade boa, quer dizer, a total, né? Não só boa, mas o todo total por mês. Aqui é o total geral, 202.157, veja que bateu com a tabelinha que a gente tinha feito lá. Ó. Então deu certo, o mesmo valor, o total. Só que ainda também eu especifiquei por mês. Ó. Só que além do total, nessa tabela aqui, eu também quero junto ver a quantidade boa. Então pego a quantidade boa, seguro, e coloco embaixo do total, lá nos valores. Olha que interessante. Assim a gente consegue ter um do lado do outro, o quanto que é o total e o quanto que é a quantidade boa. Só que, tá vendo que está mostrando por mês? Janeiro, fevereiro, março, abril. Eu até poderia clicar, exemplo, no mês de março, no botãozinho de mais, para expandir, ó, dia a dia. Mas eu já queria que ficasse assim por padrão, dia a dia, porque é isso que eu quero ver. Eu não quero ver o mês em si. Eu quero ver dia a dia mesmo, pontualmente. Então, nesse caso, ao invés de deixar como está, eu venho aqui na tabela dinâmica e removo essa opção aqui de meses. Eu vou clicar nessa opção, remover campo. E agora a gente vai ter, ó, só os dias, 1 de janeiro, 4 de janeiro e assim vai. Eu vou deixar dessa forma aqui. Agora, pessoal, o que dá para a gente fazer? Vamos inserir aqui um gráfico de linhas. Por quê? Porque o gráfico de linhas vai conseguir mostrar de forma bem legal um gráfico mostrando a quantidade boa e no mesmo gráfico uma linha mostrando a quantidade total, por exemplo. Aí a gente compara as duas coisas. Eu vou clicar aqui, ó, dentro da tabela, inserir e então pegar aqui linhas, gráfico de linha. Pronto. Nossa, olha o jeito que ficou, professor, não dá para entender nada. Por quê? Porque aqui tem muita data, depois a gente vai filtrar por mês. E ao invés de ver tudo, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente vai ver só janeiro, só fevereiro, só março. Como é que eu posso pegar agora esse gráfico e colocar lá no dashboard? Eu vou clicar em cima dele com o botão direito e vou vir aqui, ó, recortar. Aí eu venho no meu dashboard, clico, pessoal, numa célula, aqui, ó, numa célula, e aí você vai dar um Ctrl V para colar, Ctrl V. Vamos pegar esse gráfico e vou colocar ele aqui, ó. Porque aqui é o cantinho dele. Deixa eu jogar ele aqui um pouquinho para a direita, a visualização para poder ver melhor. Puxo ele aqui para a direita. Não precisa ser muito certinho não, tá bom? Se ficar mais ou menos já tá bom. E puxo ele aqui para cima. Depois a gente faz alguns ajustes visuais nesse gráfico aqui, para ele ficar mais bonito. Mas antes, eu gostaria, pessoal, de voltar aqui na tabela dinâmica. E agora eu vou clicar nessa tabela que adicionamos, nessa grandona, porque eu não quero ver janeiro, fevereiro, março. Eu quero ver só o mês que eu selecionar. Então aqui em cima, em
análise de tabela dinâmica, eu vou selecionar o que é chamado segmentação de dados. Porque aqui eu vou utilizar a última opção, a meses, que foi o que o Excel quebrou quando a gente usou as datas, e vou marcar e vou clicar no OK. Agora eu vou ter essa caixinha que me mostra todos os meses do ano, de janeiro até dezembro, e se eu clicar em janeiro, o Excel vai filtrar só janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. E o legal, pessoal, é que com essa caixinha, o que a gente pode fazer? Tá vendo que, me diz aí, qual tabela ela tá filtrando? Só a tabela grandona, certo? E quanto essas tabelinhas aqui? Não estão sendo filtradas. Mas sim, dá para a gente fazer também e aplicar esse filtro. Como que a gente faz isso? Para que essa tabela também filtre tudo. Botão direito em cima dessa segmentação de dados, conexão de relatórios, e aqui a gente seleciona todas as tabelas dinâmicas que a gente tem, ou pelo menos todas as que você quer filtrar. Eu quero todas, a tabela 1, 2, 3, 4, etc. Ok? Olha que legal. Agora, sempre que a gente clicar aqui na caixinha, ela vai filtrar para a gente todas as tabelas. Agora vamos pegar essa caixinha aqui, botão direito recortar, e do mesmo modo que aprendemos, vamos no dashboard, clica numa célula e aperta Ctrl V, colocá-la aqui embaixo. Ó. Vou puxá-la aqui um pouquinho para o lado e puxo ela um pouquinho para cima, para ela caber certinho dentro aqui desse meu espaço. E olha que legal, sempre que eu clicar na caixinha, olha o que acontece com o nosso dashboard. Ele é automaticamente filtrado. Só que eu não gostei muito dessa caixinha, por quê? Porque está muito compridão aqui os botões. Então eu vou quebrar eles em colunas. Eu vou clicar nessa segmentação e vem aqui, ó. Segmentação, colunas. Vou colocar 2, 3, 4, enfim. E vou aumentar bastante aqui o tamanho da altura. 1.2, por exemplo. Acho que assim fica legal. Só que tá vendo que tá mostrando muito dado que nem existe? Outubro, nem tem mês de outubro. Então eu vou clicar com o botão direito nessa caixinha, configuração da segmentação de dados, e vou ocultar itens sem dados. Pronto. Agora dá até para diminuir um pouquinho essa caixinha, para tentar ajustar ela aqui, ó, dentro desse layout que a gente fez. Puxa ela aqui para a direita, puxa ela aqui um pouquinho para baixo. E o que dá para fazer também, vamos só diminuir um pouquinho a largura do botão, ó. 0,8 talvez. Acho que assim fica bom, ou 0,9. Enfim. Depois a gente dá uma melhorada no layout. Mas olha que legal, pessoal. Com essa caixinha a gente já consegue filtrar todo o nosso dashboard, todo o gráfico, como podemos ver. Vamos focar agora nesse gráfico aqui de linhas para melhorar um pouco o visual dele. O que a gente pode fazer? Dar uma limpada nas coisas que a gente não vai usar. Como exemplo, eu posso remover esses quadradinhos que ficam aparecendo. Então vou clicar em todo o gráfico. E aqui em cima, análise de gráfico dinâmico, botões de campo, eu vou ocultar tudo. Pronto, porque já fica com um visual bem mais limpo. Além disso, tá vendo que uma linha está muito próxima da outra e isso daqui dificulta um pouco a nossa visualização, né? Então o que dá para fazer nesse caso? Talvez a gente possa até aumentar um pouco mais a área desse gráfico para ficar mais fácil de visualizar, ou a gente pode deixar do jeito que está mesmo. Ou ainda, pessoal, em último caso, dá até mesmo para transformar esse gráfico aqui num gráfico de colunas, porque pelo menos tem uma coisa ali do lado da outra, né? Mas, de qualquer forma, deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou tentar dar uma ajustada nesse eixo para ele focar só mesmo onde a gente tem dados. Talvez melhore um pouco a visualização. Vou clicar com o botão direito nesse eixo aqui e formatar eixo. Nessa janela nova que vai aparecer para nós, o mínimo eu vou deixar ele como 500, Enter, porque eu acredito que é onde não vai ter nada menor que 500. E vou deixar o maior valor como 4.500, Enter, pode ser. Vou fechar essa janela aqui e eu acredito que assim já vai melhorar bastante aí a nossa visualização. Vamos dar uma olhada. Deixa eu filtrar aqui. Já melhorou um pouco, né, pessoal? Ó, acabou saindo um pouco esse gráfico aqui para fora. Então deixa eu clicar com o botão direito aqui dentro, formatar eixo e talvez deixar ele em 5.000. Enter. Pronto, agora ficou bom em 5.000. E nesse caso, pessoal, realmente está muito próximo a quantidade boa do total. Realmente parece que é uma linha só. Mas pode acontecer em algum momento de dar uma leve descolada. A gente fala, opa, nesse dia aqui teve uma divergência muito grande. Vamos tentar achar essa situação para ver se ela acontece. Dá para ver que não acontece muito isso daqui, mas olha só. Linha colada, 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 mas em alguns pontos, ó, aqui e aqui, dá uma pequena descolada. Então assim a gente consegue ver que aqui teve taxa de refúgio maior. Por quê? Porque está dando para ver a linha que descolou da outra.
Então teve uma taxa de refúgio maior. É algo que a gente pode considerar também para usar na avaliação. Mas vamos melhorar um pouco ainda mais o layout desse gráfico. Eu vou clicar no gráfico e quero mexer essa legenda, colocar embaixo. Enfim, como é que podemos fazer isso? Ou se você quiser, você pode deixar aqui do lado. Se colocar embaixo, vai espremer ainda mais o gráfico. Vai ficar mais difícil ainda de ver essas divergências. Então eu acho que é legal deixar do jeito que está. Então vou deixar assim, não vou mexer não. Mas, se você quiser, ó, em design, adicionar elemento, você consegue na legenda mover ela, colocar em cima, embaixo, ó, tá vendo? Você vai mexendo aí onde você acha que fica bom. Eu realmente acho que aqui na parte de baixo não fica tão bom assim não. Que visualizando desse jeito que estamos é melhor. Eu quero mexer nessas linhas, né? Na laranja, na azul, como é que eu faço? Botão direito no gráfico e então podemos ir em formatar área do gráfico. Quando clicamos formatar área é porque a gente selecionou toda a área do gráfico, mas depois a gente vai na linha, não tem problema. E preenchimento eu vou deixar 100 e borda eu vou deixar 100 também. Porque assim a gente deixa o gráfico transparente, ó, e assim ele encaixa certinho no fundo que fizemos. Às vezes você precisa fazer só um ajustezinho ou outro, né? Jogar um pouquinho para cima, para baixo e assim vai. Como é que agora eu seleciono a linha laranja ou a azul? Uma sugestão é, aqui por cima, opções de gráfico, nessa setinha para baixo, você consegue selecionar. Quero ver a quantidade total. Quantidade total hoje é a linha azul. Então dá até mesmo para a gente colocar aqui um azul um pouco mais forte. Largura, dá para aumentar bastante, ó. Talvez aqui usar um 4 ou um 3,5. E vamos agora aqui na quantidade boa. E eu vou manter a quantidade boa, pessoal. Eu gostaria de usar, na verdade, uma cor verde, uma cor azul. Vamos trocar isso aqui então. Vamos colocar a quantidade boa numa cor azul, com a largura de 3,5. E opção de série, quantidade total, eu posso colocar numa cor cinza. Ou numa cor vermelha. Enfim, fica interessante dessa forma. Posso fechar essa janela aqui. E pronto, aí já consigo formatar um pouco melhor o gráfico. Tudo que foge um pouco aqui do padrão é porque a gente sabe que houve uma grande variação da quantidade boa para a quantidade total. Agora, voltando aqui, ó, na nossa tabela dinâmica, podemos fazer mais alguns tipos de análises. E se agora fizermos uma comparação entre a quantidade boa versus a quantidade de refúgio? Mas o que dá para fazer é comparar por máquina ou comparar por produto, porque aqui eu acho que por mês vai ficar muito grande, vai ficar muita coisa para comparar. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou selecionar essa tabelona grandona que eu fiz, Ctrl C, coloco ela aqui do lado. Só que aí eu vou remover ó, as datas dentro das linhas e os valores eu vou deixar a quantidade boa e remover o total. E junto com a quantidade boa eu vou colocar a quantidade de refúgio. Aí já tem uma coisa do lado da outra, ó, quantidade boa e quantidade de refúgio. Só que eu queria especificar mais isso daqui. Talvez por produto e assim vai. Lá na nossa base de dados tem bastante produto diferente. Tem 5, né, pelo menos. Então deixa eu pegar aqui o produto. Pego, seguro e solto dentro das linhas. Por quê? Porque assim o Excel vai mostrar para mim cada linha sendo um produto. E aqui eu consigo ver a quantidade boa e a de refúgio. Um gráfico que fica legal nesse caso é um gráfico de colunas. Porque aí, cada coluna vai representar um produto diferente. Então eu clico nessa tabela dinâmica, venho no inserir e vou pegar aqui, por exemplo, um gráfico de colunas. Olha que legal. Aqui eu consigo ver, ó, em azul a quantidade boa, em laranja a quantidade de refúgio. Realmente, né, pessoal, fica aqui, ó, bem pequenininho no final. Por quê? Porque o refúgio representa uma parte bem pequena da quantidade boa, ainda bem. Mas, de forma a melhorar um pouco essa visualização, vamos colocar um outro eixo nesse gráfico. O azul respeita o eixo da esquerda e o laranja o da direita. Como que a gente faz isso? Botão direito. E então, eu posso vir aqui em alterar tipo de gráfico. E eu vou em combinação. E aqui, pessoal, eu vou usar soma da quantidade como coluna. E quantidade de refúgio também como coluna. Mas o truque está aqui, ó, eixo secundário. Eu ativo essa opção. Porque assim a gente consegue ter uma coisa do lado da outra. Tá vendo que aqui nesse caso, acabou tendo uma sobreposição de série? Acabou ficando uma coisa em cima da outra. A gente até consegue fazer um ajuste para não ficar assim, mas só para ganhar tempo e às vezes até ficar mais rápido, o que daria para fazer é colocar, nesse caso, um gráfico de linhas. Olha lá, porque aí a gente vê o refúgio e a quantidade boa, de modo bem simples e objetivo. Ok. Pronto.
Agora eu vou pegar esse gráfico, botão direito, vou dar um recortar, venho aqui no meu dashboard, igual aprendemos, clica na célula e cola. Posso colocar ele aqui nesse quadradão da esquerda, puxar ele aqui para o meio e vamos melhorar o visual dele. Remover, ó, aqui em análise de gráficos, os botões de campo, ocultar tudo. E nesse gráfico aqui, ficou legal dessa forma, gostei. Mas a legenda eu vou colocar embaixo. Então, design, adicionar elemento, legenda, parte inferior. Pronto. O que dá para a gente fazer aqui agora, pessoal? Eu gostaria de colocar a linha laranja de uma cor diferente e esse azul aqui também numa cor diferente. Mas antes, vamos dar uma limpada aqui nesse filtro, porque pode ser que se a gente fizer o gráfico com o filtro ativo, depois que a gente filtrar, pode ser que perdemos a formatação que utilizamos. Então vamos limpar aqui primeiro. Pronto. Ó, o outro gráfico aqui se manteve certinho, a gente não perdeu. Mas é legal só por precaução. Vou pegar aqui a linha laranja, que é o refúgio, e vou colocar numa cor vermelha, por exemplo. Vamos lá, clicar com o botão direito do mouse, formatar série de dados, e aqui na direita eu venho na caixinha de cor, linha sólida, na cor vermelha, e a largura, pessoal, eu vou usar aqui nesse caso 3,5. O que dá para você fazer também é nos efeitos colocar uma sombra, porque fica bem legal. Agora clicando na barra, como é a quantidade boa, eu vou deixar numa cor, não é border, é preenchimento, azul. E aqui na caixinha de sombra, de efeito, eu também coloco uma sombra. Pronto, ó, fica algo bem interessante. Se você quiser, para não confundir esse gráfico atual com o gráfico anterior, porque está na mesma cor, azul e vermelho, o que dá para fazer é, a quantidade total você pode mudar de cor. Vamos lá então clicar nesse gráfico aqui, ó. Pode ser, clique em qualquer lugar por cima. Só que aqui, ó, nessa setinha azul, vamos selecionar a quantidade total. Clico na caixinha de cor e eu vou pegar aqui, pessoal, um verde mais vivo, para que seja possível da gente conseguir ver por trás, ó. Tem que ser um verde, uma cor que se destaque, né? Ó, o verde fica bom. E quanto ao amarelo? Ao laranja, enfim. Talvez não fique tão bom assim não. Tem que ser uma cor verde mesmo, ó, que se destaca. Pronto, posso fechar. E nesse gráfico que está faltando, remover o fundo. Então eu clico no gráfico, botão direito, formatar a área do gráfico, borda sem borda e preenchimento sem preenchimento. Posso fechar. E é isso aí, ó, melhorou bastante. Talvez só jogar ele aqui um pouquinho para baixo e um pouquinho para dentro. O que está faltando a gente fazer? Colocar o título, né, nesses gráficos. Mas o título a gente pode colocar depois. Inclusive, eu vou fazer aqui, ó, o gráfico um pouquinho mais para baixo, para que depois a gente consiga ter espaço para colocar o nosso título. Inclusive esse daqui também, ó. Vou ter que colocar ele aqui um pouco para baixo. É isso aí. E o título já dá até para colocar agora. Talvez a gente possa utilizar esse título que fizemos, o layout. Ó. Clica na borda, copia e cola. Vai lá embaixo, ó. Opa, Ctrl Z. Clica certinho, pronto. Vamos colocar ele aqui, ó. Para não precisar ficar ajustando ao meio, é legal você puxa numa ponta e puxa na outra ponta, ó, porque fica do mesmo tamanho. Fica certinho já alinhado no meio. Então o que a gente tem aqui? Temos quantidade boa versus refúgio. E em quantidade, certo? Então vou colocar aqui a sigla para saber que é quantidade. Clico nessa legenda, copio e colo e dou um arrasto aqui para o lado. Ó. Vou usar agora aqui as setinhas do teclado para ficar mais fácil. Aqui o que temos? Temos a quantidade total versus boa em quantidade. Pronto, pessoal. Assim a gente já conseguiu fazer, ó, dois gráficos simples e objetivos que conseguem nos mostrar informações importantes. E agora dá para saber aonde tem mais refúgio, aonde não tem, aonde a linha descola. Olha que interessante. Aqui em janeiro, a quantidade de refúgio acabou descolando, ó, da quantidade boa. Tá vendo que houve esse descolamento? Por quê? A quantidade boa acabou reduzindo e a quantidade de refúgio acabou aumentando. Então, nesse produto Z, foi algo bem ruim que aconteceu. Você concorda? Tá descolado, ó. O resto segue um padrão, ó. Tá um padrão e aqui foge do padrão. O produto Z teve muito refúgio. Em fevereiro tá ok, mas um destaque tá no produto X, que teve o refúgio baixo, porque ó, ficou abaixo da quantidade boa. E assim vai. Vamos voltar aqui agora na nossa tabela dinâmica. E o que precisamos fazer agora? Que está faltando no nosso dashboard, como falamos. Colocar aqui, ó, uns gráficos de rosca, de pizza, enfim.
para poder mostrar a porcentagem que cada produto tem ali de refúgio. Então é basicamente isso daqui mesmo, ó, que a gente falou. Exemplo, o produto Z teve isso daqui de peça boa e isso daqui de refúgio, representando 15% de refúgio. E assim vai. Então especificar para cada produto. É isso que a gente vai fazer. Para que a gente possa especificar para cada produto, já vamos aproveitar e pegar essa legenda aqui de cima, copia e cola, e colocar essa legenda em cada caixinha aqui que a gente tem. Ó. Fazer um ajuste aqui. Ainda não precisa colocar o nome, até porque a gente ainda não sabe qual que é o produto. Mas se você quiser, dá para preparar da seguinte forma. Produto, ou melhor ainda, quantidade, refúgio em porcentagem, tracinho, produto, XYZ, né? Vou colocar assim, ó, produto 1, e aí eu vou replicar isso daqui para todo mundo. Coloquei o título em cada caixinha que vamos ter o gráfico de rosca. Agora podemos voltar aqui na tabela dinâmica e, só para não ficar muito extenso, eu vou pegar aqui uma tabela dinâmica pequena que eu já fiz, ó, copio, e agora, pessoal, vou colar ela aqui na direita, ó, colo, pronto. Com essa nova tabelinha dinâmica que eu adicionei aqui, eu gostaria de poder fazer essa proporção, né? Para a gente saber o quanto de refúgio temos, porém por produto. Vamos limpar primeiro essa tabela dinâmica, ó. Pronto. Eu vou pegar o produto, pego, seguro e coloco dentro das linhas. Agora eu vou pegar a quantidade de refúgio e colocar dentro dos valores. Assim a gente já sabe cada produto e o total de refúgio que cada produto tem. Essa tabelinha, pessoal, que fizemos, eu vou selecionar ela de novo, ó, copiar, e vou colar ela aqui embaixo. Só que nessa segunda eu vou clicar no produto e remover. Por quê? Porque aqui em cima a gente tem produto por produto e aqui embaixo o total geral. Ah, professor, mas aqui embaixo também tinha o total geral. Eu sei, mas eu prefiro deixar separado, só por garantia, por segurança, e assim vai. Agora, o que dá pra gente fazer, pessoal? Aqui, nessas linhas de baixo que a gente tem, eu vou puxar cada produto que eu tenho e então fazer a porcentagem de quanto que cada refúgio representa do total de refúgios. Simples assim, tá bom? Para a gente saber quais são os produtos que mais tiveram refúgios dentro desse total geral que a gente tem. Tem várias maneiras de fazer. Dá para você fazer direto na tabela dinâmica, ou dá para você montar igual eu estou montando aqui, que não tem problema nenhum, e até às vezes fica mais organizado, mais fácil de entender a lógica do porquê que foi feito dessa forma. Vamos lá, igual. Não é para você clicar na célula. Eu vou usar o produto Q, e ele está na célula L4. Enter. E aí, nesse produto que eu fiz, eu clico no cantinho dele e arrasto para baixo. Porque assim eu consigo pegar todos os produtos, ó. Total eu deleto. Agora aqui do lado, pessoal, eu vou fazer igual o 176, que é o refúgio. M4. Enter. Clico no cantinho e arrasto para baixo. E aqui do lado, eu gostaria de mostrar esse total aqui, ó. 142. Como é que eu faço? Igual. Vamos pegar, ó, o L11, talvez? Não, L12. Enter. Só que se eu clicar e arrastar para baixo, ele vai mover, ó, a célula. Só que essa célula não pode mover, ela tem que ficar fixa aqui. E por que fixo eu coloquei um símbolo de cifrão, de dólar? Porque é justamente isso que a gente vai usar. Então na primeira célula que a gente fez aqui, ó, para selecionar, clica 2 vezes para abrir e aí aperta aí no seu teclado F4. F4, não é F2, tá? F4. Porque assim você consegue travar a célula, ó, com o símbolo de cifrão. Enter. Agora, no cantinho da célula, você clica, segura e arrasta para baixo e travou. O que a gente vai fazer? Selecionar o primeiro produto, a primeira linha, e agora inserir aqui um gráfico de pizza. Porque aí a gente consegue ver, ó, a proporção desse produto no geral total, produto Q. Aí a gente pode fazer isso para o segundo produto, para o terceiro, para o quarto e assim vai. Vou te mostrar como que eu vou fazer para o primeiro produto, porque o resto é igual. Copia e cola e segue o mesmo passo a passo. O título, pessoal, eu vou remover, porque não precisa, porque a gente já tem. Esses valores aqui de baixo, ó, eu clico e removo. E botão direito nesse gráfico, recortar, venho no nosso dashboard, clico em qualquer lugar e colo. Jogo ele aqui para cima, ó, e dou uma ajustada, né, no tamanho desse gráfico e tudo mais. Puxo ele aqui e vamos lá agora deixar ele transparente, né? Posso vir aqui em cima em formatar, contorno, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento. E esse gráfico dá até para jogar ele um pouquinho para baixo, para não ficar muito grande. Pronto, dessa forma aqui. Só que não ficou muito bom, né? Que está muito pequenininho.
talvez dê para aumentar o tamanho e assim vai. Como que a gente resolve estes problemas, né, de layout e de estética? Botão direito no gráfico de rosca, formatar série de dados e ângulo da primeira fatia. Você pode mudar isso daqui, ó, para dar uma rotacionada lá, ó, no gráfico, se você preferir. Eu acho que eu vou deixar o padrão mesmo, talvez. Ou vamos ver uma coisa, 90%, como é que fica? Talvez aqui, ou aqui. Enfim, pessoal, vou deixar o padrão mesmo. E nesse tamanho, na última opção, é o que você vai diminuir. Porque assim você consegue, ó, aumentar ou diminuir o tamanho da rosca. Vou deixar em 50%, eu acho que fica bom. E feito isso, podemos clicar aqui em cima, ó, sombras, e adicionar uma sombra. Esse valor laranja, posso clicar nele para confirmar. E na caixinha de cor, eu vou colocar o preenchimento num cinza. E esse azul, eu clico nele e coloco uma cor vermelha. Só que tá vendo que tem uma borda branca? Então vamos clicar e tirar a borda. E nesse cinza, a gente também tira a borda. Só que tá faltando uma coisa que eu gostaria de ter, que na minha opinião é muito importante. Mostrar aqui uma porcentagem. O quanto que esse vermelhinho representa do total. Vamos voltar aqui então, ó, na tabela dinâmica. E aqui, pessoal, do lado, ó, a gente pode fazer um cálculo bem simples. Igual 176 dividido por 1142. Enter. Vou clicar nesse valor, colocar ele em porcentagem. E dá até para aumentar as casas decimais se você quiser. Clico e arrasto para baixo. E aí, voltando aqui no nosso dashboard, eu posso pegar esse valor aqui de cima, por exemplo, copio e colo ele, arrasto ele aqui para baixo, no meio. Só que aí, na barra de fórmulas, eu vou selecionar tudo, igual, e vou puxar da tabela dinâmica essa porcentagem que fizemos. E vou dar um Enter. Só que ao invés de mostrar uma cor preta, azul, eu acho que fica interessante se mostrarmos uma cor vermelha para combinar. Então eu coloco aqui um vermelho. Posso aumentar, ó, o tamanho da fonte. E puxar um pouquinho aqui para o lado. Enfim, olha que legal que vai ficar esse nosso número. Porque aí dentro do gráfico de rosca, a gente consegue ter essa referência, ó. E se a gente utilizar aqui o filtro, ó, veja que o gráfico de rosca também vai sendo filtrado de modo automático. Bom, eu vou dar um pequeno pause aqui no vídeo e vou finalizar esse gráfico aqui de rosca para todo mundo. Mas basicamente o processo é o mesmo. E aí só não pode esquecer, né, de trocar aqui o primeiro nome, que como a gente está utilizando, é o produto Q. Então vou colocar produto Q. Finalizei de colocar cada rosca para cada produto e também aqui o valorzinho por dentro. E o legal é que agora o nosso dashboard já está totalmente funcional, dinâmico e interativo, com tudo funcionando. E finalizamos. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer um dashboard no Excel, de produção, mas também que pode ser aplicado para outras áreas, até porque o passo a passo, o raciocínio lógico é o mesmo, independente da planilha do Excel que você tenha e que você queira utilizar. Lembrando, pessoal, se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.